para a gente dar início à nossa oficina sobre o Trello. Devido ao avançar da hora, né, a gente vai começar. Rafael Souza, professor Marcos, boa tarde a todos e a todas. Bom, vamos dar início oficialmente agora, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Jedi Tech, Jornada de Educação, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia. Nesse momento, nós vamos ter a oficina sobre Trello, como ferramenta de aulas virtuais com o professor Marcos Souza Filho. Mas antes eu quero dizer que estamos todos muito felizes com a sua participação durante esses 2 dias intensos de oficinas e palestras. O Centro Universitário dos Guararapes, a UniFG, tem o propósito de transformar vidas por meio da educação, promovendo o saber e a empregabilidade. Alinhados ao nosso propósito, a edição especial do Jedi Tech, Jornada de Educação, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia, proporciona um intercâmbio de experiências entre as principais áreas de conhecimento. O objetivo do evento online é fomentar o debate das principais temáticas relacionadas à educação, de maneira transversal, multidisciplinar, multissetorial, compartilhando boas práticas e tendências tecnológicas emergentes. Para isso, vamos colocar em disposição estratégias educacionais alicerçadas na tecnologia e inovação com ferramentas base para o desenvolvimento profissional, com foco no docente. O evento traz palestras e oficinas sobre educação e novas tecnologias, para contribuir no melhoramento das metodologias usadas em salas de aulas remotas. Antes de dar início, eu posso deixar aqui um lembrete, né, para você não esquecer de pegar o certificado dessa oficina no site do Simpla, onde você vai ter a liberação do certificado assim que o evento terminar. Também eu quero deixar que você, no final da oficina, nós vamos ter uma enquete. Essa enquete é muito importante você participar. Por quê? É através dela que nós temos a sua opinião. Né? Vamos saber se você gostou da oficina, se você gostou do encontro, se você gostou do Jedi Tech, do evento como um todo. Então, fica até o final. Eu vou deixar o QR Code para você colocar, né, no celular e ir direto para a página. E também vou deixar o link, caso você esteja no celular, para você ir direto para a página e dar a sua opinião. Lembrando também que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, né? Você pode deixar aqui no chat a sua pergunta e também pode interagir com o convidado na medida que ele for fazendo as suas colocações. Bom, então vamos começar, né, a nossa tarde. Eu quero chamar o nosso convidado, mas antes eu vou falar um pouco sobre ele. É importante a gente conhecer quem é o professor. Né? Ele é design gráfico digital, mestre em design de artefatos digitais pela UFPE, com a temática de usabilidade de smartphones para o público idoso. Também especialista em EAD pela Faculdade Senac de Pernambuco e bacharel em designer pela UFPE. É sócio da Calulu Design e Comunicação, atua no mercado há 12 anos e tem um portfólio cliente como a Natura, a Aces, Unita, a Romaria Curtinho, do Rio de Janeiro, a Jorge Fajala, do Rio de Janeiro, a Unicred, Centro Pernambucana, entre outros. Ele é professor atualmente da Escola de Comunicação do Centro Universitário UniFG. Também foi professor de instituições como a UFRPE, ETEPAM, Uninasal e Unifavip. Eu quero convidar com muita honra nosso professor também, o professor Marcos Souza Filho, que vai falar sobre Trello como ferramenta de aulas virtuais. Professor Marcos, seja bem-vindo. Agora a palavra é com você. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, Ótimo. vendo também. Boa tarde. Eu peço desculpa porque eu não tenho a voz de Simone. Simone é radialista, Simone tem uma super voz, então eu já começo com minha voz meio infanto-juvenil. Boa tarde. O Trello ele é uma ferramenta muito interessante
que eu já usava fora da academia, eu já usava na minha agência, e acabei mudando de ferramenta na minha agência, mas ele sempre volta e ele acaba sendo uma contribuição muito interessante para os nossos trabalhos. Então, a ideia de falar, que Simone convidou para que eu falasse sobre o Trello foi justamente porque nós utilizamos o Trello nas nossas ações na agência experimental daqui da UniFG, que é o Lab Criativo. Então, como a gente está nesse momento do afastamento, né, do distanciamento social, a gente teve que pensar em uma forma de que eu conseguisse orientar os projetos, orientar os alunos, sem a necessidade do contato pessoal, né, do contato físico. Então, o Trello foi a melhor solução que nós encontramos. Mas o que é o Trello, né? Sempre que a gente está trabalhando... Vocês estão vendo os slides? Deixa eu só conferir. Se alguém puder falar em áudio, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Sim, estamos. Ótimo. Então, Sim. a primeira coisa que se pergunta quando você é gestor de uma equipe, quando você está gerindo um projeto então, o que é que você está trabalhando, né? O que é que você está fazendo nesse momento? E isso normalmente é uma questão meio complicada, porque muitas vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou então a gente está fazendo determinada parte daquele projeto. Existem programas que fazem toda essa gestão de projetos, como o Microsoft Project, que é um programa super complicado, super bem elaborado. Até as pessoas precisam fazer um curso para aprender a usar o Project. E existem outras metodologias, como o Trello, que podem facilitar a compreensão dos gestores sobre isso. Eu estou falando gestor porque eu tenho essa visão do Trello também como gestor, que eu sou gestor de uma empresa e eu já geri minha equipe pelo Trello também. E hoje eu estou gerindo a equipe, os voluntários do Lab Criativo, pelo Trello. Também a gente usa muito o WhatsApp, mas o Trello é a ferramenta oficial porque ele consegue organizar isso de uma forma mais prática. Porque o WhatsApp vai passando mensagem, as mensagens vão subindo e a gente se perde no meio de tanta mensagem. Então, o Trello foi a melhor solução encontrada. O que é o Trello? O Trello é um sistema que foi criado para gerir o fluxo de informações, tá? Só isso? Só isso. Só que ele tem algumas facilidades que vão sendo incrementadas e podem ajudar ainda mais no fluxo do trabalho. Então, você pode anexar arquivos, você pode enviar notificação para quem for fazer aquela parte do projeto. Então vai sendo meio que a gestão da equipe informatizada, o que é muito melhor e poupa bastante tempo de quem está trabalhando. Então ele faz justamente isso, ele transforma a sua gestão pessoal, a sua gestão eu aqui procurando saber o que todo mundo faz, de uma forma mais automatizada e mais informatizada. Eu não preciso ir atrás de ninguém. A informação ela tem que estar lá no Trello de uma forma mais organizada, tá? Mas isso não é uma novidade. Desde 1940 que a Toyota usa essa metodologia. Se chama metodologia Kanban. Essa metodologia ela pode ser comparada às metodologias ágeis, que daqui a pouco eu falo, mas eu vou fazer um comparativo entre elas. Ela não é uma novidade, mas o Trello ele trouxe a possibilidade de pessoas que simplesmente baixem o aplicativo ou entrem no site, eles terem acesso a essa metodologia sem necessariamente terem que estudar a metodologia, procurar alguém que conheça a metodologia, contratar um consultor. Eu falei na oficina de Canva que o Canva era a Uber do design e o Trello é a Uber da gestão, né? Então ele facilita, ele traz a maior possibilidade e a popularização da gestão de equipe. Então, o Trello ele tem sido muito utilizado em várias áreas, desde a área de criação, de administração, de gestão em si e na educação também. Tá? As metodologias ágeis são metodologias que buscam trazer um fluxo muito mais rápido para a produção. Se ontem eu falei sobre a metodologia do design, que tem várias etapas e muitas vezes elas são cíclicas, porque elas vão e voltam, a metodologia ágil ela já deixa tudo muito às claras,
para que todo mundo que esteja participando do projeto tenha noção do que já foi feito, do que precisa fazer e do que você está fazendo. Porque, por exemplo, agora nesse período que a gente está muito em casa, a gente tem muita demanda, sempre aparece uma reunião, sempre aparece um projeto, sempre aparece alguma coisa para a gente fazer naquele momento, e tem outras coisas acontecendo paralelamente. Então, o Trello ele torna isso mais organizado, ele cria um fluxo para isso. Tá? O Trello ele pode ser comparado a uma metodologia ágil como a Scrum. Metodologia ágil ela é muito utilizada principalmente na área de programação. Por quê? Programação é cheia de links. Então, em algum momento, você está fazendo algo que precisa resolver outra coisa, que precisa linkar com alguma outra parte do código. E esses links eles precisam estar muito bem estabelecidos, senão geram o famoso bug. Vocês já devem ter enfrentado algum problema com algum aplicativo ou com o próprio computador. Isso se chama bug. Que são, bug vem do inglês besouro, né? Que são alguns probleminhas que acontecem no meio do código. Que pode ser uma falta de um link com outra área que deveria ter havido, ou um link que se perde no meio e ele conecta com o nada. Isso gera problemas seríssimos na área de computação. Então, como é que funcionam as duas metodologias? A Kanban, que é a metodologia do Trello, e a Scrum, que é essa metodologia que eu falei que é a metodologia mais utilizada hoje na programação. A metodologia Scrum ela tem uma frequência regular e com duração física, duração fixa de encontros. Então, são sprints regulares que acontecem a cada 2 semanas, por exemplo, ou então a cada 1 semana. Então, você sabe que a cada 2 semanas você vai ter que se reunir para falar o que é que foi feito, o que é que está sendo feito e o que é que vai ser feito naquele projeto. Já no Kanban, ou Trello, você está falando isso automaticamente. Enquanto uma pessoa está cuidando de uma área, ela já pode organizar, ou outra pessoa já pode ir organizando outra, e o gestor já está sabendo quem está fazendo o que e se está cumprindo os prazos. Porque há também essa gestão de prazos, é muito interessante, que já já a gente vê. A metodologia da versão do Scrum é sempre que você coloca um novo sprint, a uma nova reunião, então é criada a nova versão daquela proposta. Já o Kanban, não, o Kanban é uma entrega contínua, então não há tipo versão 1, versão 2. No Kanban as versões elas estão sendo atualizadas constantemente e diariamente, o tempo inteiro. Tá? As funções do Scrum são proprietários do produto. Então, eu tenho esse produto, eu tenho a minha função de proprietário, eu tenho a minha função de mestre do Scrum, que é quem gerencia toda a equipe, e eu tenho a função de equipe de desenvolvimento, que são os programadores, são os designers, são os UX designers e os UI designers. No Kanban, não há necessidade de haver funções. Vocês podem criar funções para cada membro da equipe, ou vocês podem simplesmente deixar sem funções para fazer o acompanhamento de cada uma das etapas. Quais são as principais métricas do Scrum? A velocidade. Então, isso aqui está sendo feito com velocidade? Beleza, tá ótimo. Já no Kanban, não, é o tempo de espera e o tempo de ciclo. Então, aquela tarefa, aquele quadro que está sendo executado, quanto tempo ela ficou em espera e quanto tempo ela ficou em desenvolvimento? Isso é uma questão que acontece muito no Kanban. Tá? O Scrum, na mudança de filosofia, ele diz que as equipes elas não devem fazer mudanças durante o sprint. Então, o sprint é apenas para apresentar o que já foi feito. Tá? Já no Kanban, as mudanças elas podem acontecer full time. Eu estou aqui, por exemplo, falando sobre o Trello e eu posso estar incrementando alguma alteração no código do Trello agora. Ele permite isso, a metodologia. Então é uma metodologia muito viva, é uma metodologia que vai acontecendo durante todo o processo. Ao contrário das outras, que elas têm hora para acontecer, tem momentos que acontecem, e isso às vezes acaba não sendo tão ágil quanto a proposta do Scrum. A ideia dele, do Trello, é justamente fazer essa organização do fluxo de trabalho. Você saber o que você tem para fazer, até quando você tem que fazer, qual que é a prioridade naquele momento, o que você está fazendo naquele momento e o que você já fez. Tá? Isso aí é muito interessante porque nós temos uma tendência a acumular funções, os alunos também.
Então, se você consegue priorizar as tarefas de acordo com as prioridades, de acordo com os prazos, isso fica muito mais claro, fica muito mais, fica muito mais limpo na mente da gente para funcionar. Para que ele pode ser usado, o Trello, né? Então, ele pode ser utilizado para publicar artigos, você pode dividir todos os tópicos, subtópicos, todas as etapas do seu artigo em um quadro do Trello e começar a colocar prazos para eles. Por exemplo, eu tenho uma semana para fazer a conclusão, eu tenho uma semana para fazer o abstract. Então eu vou elencando essas prioridades e colocando prazos. Depois que eu faço isso, então eu vou preenchendo cada quadrinho de acordo com os meus prazos. A gente tem uma mania complicada de escrever, por exemplo, o resumo e a conclusão antes do que deveria, né? Então, com o Trello a gente pode deixar isso um fluxo mais organizado, um fluxo mais tranquilo de ser feito. Para planejar projetos, seguindo essa mesma linha, você tem o projeto, ele tem um prazo completo para acontecer, então você pode dividir essas etapas do projeto já lá no quadro, e durante esse quadro você vai organizando, puxando isso. É como se você estivesse trabalhando com post-its. Os post-its que você vai tirando do a fazer, fazendo, feito e, por exemplo, histórico. Eu sempre costumo deixar uma aba do Trello como histórico, porque como a gente faz projetos de extensão, a gente precisa guardar para fazer um relatório. Valéria está aqui que vai me cobrar relatório logo logo. Então, eu preciso ter esse histórico para depois passar para, por exemplo, a gestora de projetos de extensão. E isso ele facilita muito essa obtenção desses dados. Então, por exemplo, Simone pediu, que é minha coordenadora, ela me pediu algumas informações sobre todos os projetos que nós fizemos esse semestre pela agência Laboratório. E foi super simples, abri o Trello, verifiquei lá todos os projetos, listei e passei para ela. Coisa que a gente demoraria muito, tinha que olhar quais foram os arquivos criados, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que não foi entregue. Então, o Trello ele já consegue facilitar muito bem isso para a gente que é gestor de equipes. Então, você vai planejar uma viagem. O que é que você precisa nessa viagem? Precisa comprar passagem? Precisa comprar precisa reservar o hotel? Precisa comprar algum passeio? Então tudo isso você vai colocando lá no Trello e vai fazendo essa organização de fluxo e de atividades que precisam ser executadas. Da mesma forma, fluxo de vendas e para a educação também. Você precisa aprender uma nova língua, por exemplo. Então você divide as etapas da sua aprendizagem. Hoje eu vou ler determinados textos. Vou precisar de um dicionário, então coloco isso. Atividade 1, tal. Para o próximo dia, de tal a tal hora, eu vou fazer isso, isso e isso. Então eu vou e elenco todas essas atividades e o fluxo vai sendo organizado de forma bem orgânica, praticamente. Então, como usar o Trello, né? Primeira coisa, você pode acessar o Trello por trello.com, com 2 L's. Pode baixar pela loja de aplicativos da Apple. Pode baixar pela loja de aplicativos do Android. Existe o Trello para Windows. Você pode ter o aplicativo do Trello no Windows. Tranquilo, pode ir lá na loja do Windows, que tem também. E no meu caso aqui do macOS, também na loja do macOS tem também o aplicativo do Trello. Ele é grátis. A gente tem uma versão paga, mas essa versão paga necessariamente não é tão diferente da versão gratuita. Ela tem alguns recursos a mais. Eu vou abrir aqui a tela do Trello. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. A Valéria já sorriu, porque ela vai me cobrar. Então, esse aqui é a tela do aplicativo Trello no MacBook. Cadê? No MacBook não, no iMac, no caso. Ele apareceu. Deixa eu só conferir. A tela está aparecendo para vocês do Trello? Estamos conseguindo acompanhar a imagem. Obrigado. Então, aqui é a tela inicial. Eu já fiz o login, então ele já vai apresentar quais são os quadros que eu tenho. O projeto se chama Lab Criativo. Isso aqui foi a edição de 2019.2, que a gente teve alguns projetos. Alguns não foram executados. Então aqui, jobs a executar são esses aqui. Em andamento são os que a gente fez. O gestor da equipe esqueceu de passar essa parte aqui para o histórico. Esse histórico é muito bom porque ele vai salvando a gente depois para que a gente descubra o que é que a gente fez.
tá? Esse aqui já foi finalizado, inclusive. E aqui eu coloco alguns elementos que, por exemplo, os integrantes vão precisar utilizar. Por exemplo, link para acessar o OneDrive que a gente usa como repositório, o link para algum material que a gente encontrou que vai ser utilizado, essas coisas. Mas eu vou voltar aqui para Home para a gente começar do comecinho. Então, aqui a tela inicial. Normalmente, quando você não tem nenhum projeto, ela vai estar aqui em branco e vai ter a opção Crie um projeto, crie um quadro. Então, você já pode vir aqui nesse mais e ele vai ter aqui a opção Criar quadro, começar com um template, que da mesma forma que o Canva, ele já oferece alguns modelos pré-prontos de quadros que já podem facilitar o fluxo do que você está pretendendo criar, ou criar um time. Criar time é uma das novas opções. São duas opções novas, o template e o time, que antigamente era só criar quadro. Então você vem aqui, você pode criar um time. Então vou colocar aqui o time Jedi Tech, que na verdade é JED, mas a gente chama Jedi. E vou colocar a opção Educação. Então, organização do fluxo do Jedi. Criou a equipe. Beleza, criei aqui a equipe, o time. A partir daí eu começo a convidar as pessoas a fazer parte desse time. Simone Conceição, tu estás aqui? Ah, estás aqui. Simone, tu vai receber um convite, mas ignora, por favor. Vou te convidar. Tu vai receber um convite, mas ignora. Então ele criou aqui o meu time, que tem Simone e eu. Inclusive somos coordenadores juntos do Lab Criativo. A partir desse momento, eu estou dentro do meu time. Qual que é o time? Time Jedi Tech. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ver quais são os quadros que eu criei. No momento eu não criei nenhum, tá? Por isso que está aqui só criar novo quadro. Eu posso vir aqui em membros, ver quem faz parte desse time. Posso vir aqui em configurações e fazer algumas configurações que vão ser necessárias para a gente utilizar, tá? Mas eu vou focar aqui na parte de quadros, tá? Eu posso utilizar um template de educação, por exemplo, planejamento semanal. Eu tenho várias atividades em sala de aula e eu posso fazer esse planejamento diretamente aqui no Trello. Eu posso fazer um planejamento para aprender um idioma, por exemplo. Eu estou na seleção do doutorado agora, então eu queria fazer uma imersão no inglês. Então seria uma ótima proposta você organizar tudo isso, criar um fluxo de aprendizagem no Trello e ir organizando isso. Então eu vou colocar aqui, aprender um idioma. Ele já abre uma proposta, tá? Isso aqui é só uma proposta para mostrar o que a gente pode fazer. Esse modelo foi criado por essas duas pessoas e ele fala como que é a descrição desse modelo. Isso é só uma opção para criar a partir de modelos. Então eu vou adequando as minhas tarefas, por exemplo, tarefas a fazer, tarefas sendo feitas no momento, tarefas concluídas, o que eu ainda tenho que aprender e o que eu já aprendi, tá? Então, vamos lá. Como é que eu mudo o fluxo? É uma coisa assim, extremamente, absurdamente simples. Eu puxo daqui para cá. Cadê? Eu acho que esse aqui, porque é modelo, ele não vai permitir. Deixa eu ir para um quadro criado por mim. Só um minuto que é melhor. Então, criei um novo quadro. Então vamos lá. Criação de peças gráficas do JED. Criei aqui o quadro. Ele já criou aqui para mim um quadro padrão em branco. Então eu vou criando listas. Então, listas a fazer. Criei aqui. Fazendo. Criei aqui. Em aprovação, que é uma coisa que eu gosto bastante de deixar. Como eu tenho esse fluxo de criação de agência, é muito importante a gente sempre colocar o em aprovação. Por quê? Porque a gente sabe do que já foi feito e está dependendo da resposta de alguém. E a gente também precisa saber quando a gente precisa cobrar. Então a gente pode colocar inclusive prazos para isso. Então, em aprovação, em correção, finalizado. Que aí é o que eu já terminei, tá? Essas listas eu vou adicionando cartões. Esses cartões eles são como se fossem post-its. O Trello ele funciona como se fosse um grande quadro, aqueles quadros de piloto, que a gente separa categorias e coloca prazos para essas categorias. Então, a fazer
Story de divulgação. Inscrições abertas. Pronto, já criei um cartão. Vocês percebem que aqui, isso aqui vai se atualizando, né? São todas as atividades que vão sendo desenvolvidas. Quem faz parte do time tem acesso a todas essas atividades e pode ir sendo informado por elas, tá? Quando a gente vê isso aqui, a gente já percebe que alguma coisa está mudando nos cartões ou nas listas. Ah, Marcos, mas você não colocou prazo, nem colocou nada aí. Ok. História de divulgação, inscrições abertas. Eu clico aqui no card e ele vai abrir essa janela que eu posso configurar o meu card ou cartão. Então eu vou colocar aqui Story para divulgação de inscrições abertas, link, tamanho, etc. Tá? Eu não vou por aí, não. Eu vou parar por aí. Então, as atividades que eu posso ir colocando aqui, eu posso colocar um checklist, por exemplo. Eu acho que eu vou desligar o meu vídeo porque a minha internet não tá boa. Pronto. Então, eu posso criar aqui um checklist, por exemplo, quando um trabalho que está sendo desenvolvido, ele tem várias atividades dentro dele, então, eu tenho que criar o história de divulgação. No meu checklist eu vou ter item 1, identidade visual. Item 2, link. Eu preciso saber qual é o link da inscrição, né? Item 3, datas. Afinal, as pessoas precisam saber as datas que vão se inscrever. Item 4, confirmar horários. E aí eu vou colocando o meu checklist. Na medida que as pessoas forem executando as tarefas, elas vão marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E ele vai calculando aqui e vai dizendo aqui no card quanto do checklist já foi completado. Aqui atrás. Então, ó, se eu desmarco 1, ele fica 3 de 4. Desmarco 2, 2 de 4 e etc. Alguns materiais pedem anexos. Então, como é que a gente coloca anexos? Bem simples. Clicou aqui, ele vai perguntar de onde você quer colocar o anexo. Do computador, do próprio Trello, Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive. Ou você pode também anexar um link, tá? Um link de internet normal, ele permite que seja anexado. Outra, capa. Como designers são pessoas bem visuais, a gente gosta muito de categorizar o material por cores, por imagens. Então, por exemplo, o GED, a cor predominante foi laranja, então coloquei laranja aqui. Então, todo o material dele vai ser baseado no laranja. Ah, mas eu quero colocar uma capa, acho que vai ficar interessante. Vou aqui, clico em capa, pesquisar foto, pesquisar fotos são fotos que já vêm pelo próprio Trello, tá? Carregar uma imagem de capa e eu vou no meu computador escolher a imagem de capa que eu quiser anexar. E é como se você estivesse anexando um arquivo no e-mail. Gente, eu peço perdão pelos barulhos, porque aqui, essa rua é muito tranquila, mas às vezes é avião, é moto, é carro, mas já para. Então, vou colocar aqui um dos materiais do GED. Pronto, save the date. Coloco ele aqui em cima, beleza, estou já com ele sinalizado. Terminei de colocar as informações que eu quero, eu posso colocar etiquetas, por exemplo, etiqueta de urgente, eu posso colocar uma data para entrega. Então, o GED aconteceu de 27 a 29, então eu tinha que entregar tudo no máximo, deixa eu pensar, dia 24, tá? E eu coloco um lembrete um dia antes, salvei aqui, ele já me avisa que eu estou em atraso. Por quê? Porque era para eu ter entregue dia 24. Então, aqueles belos prazos do para ontem, esse era para anteontem ou para uma semana atrás. E isso aqui, sempre que você coloca aqui o prazo, ele manda para o e-mail, avisando um dia antes, que foi o que eu configurei, um dia antes ele avisa, o seu prazo acaba amanhã. Isso é muito bom na gestão de equipes, porque é uma coisa que a gente se questiona muito. Por que as pessoas não entendem o trabalho que elas têm para fazer? Ele ajuda a gente nisso. Ele diz para as pessoas o trabalho que elas têm para fazer, tá? Então, coloquei data de entrega, coloquei checklist, membros. Os membros que fazem parte desse trabalho.
Nesse momento, nesse quadro, só estou eu. Então eu posso adicionar a Simone aqui. Então Simone ela vai ser notificada que ela foi adicionada a esse quadro e ela vai receber as notificações desse quadro. Isso é muito legal porque eu sempre coloco, lá na agência laboratória a gente tem 22 alunos inscritos. Tinha nesse semestre, né? Eu não sei como vai continuar nesse próximo, que a gente ainda vai lançar o edital. E desses 22 alunos a gente dividiu em equipes. Então, equipe 1, equipe 2, equipe 3 e equipe 4. Quando eu criava as atividades aqui, eu já colocava quais eram os membros de cada equipe que ia fazer determinadas atividades. E dentro dessas atividades, o checklist de peças que eles tinham que entregar. Marcos, como é que eu posso fazer isso em aula? Da mesma forma. Coloca o problema, qual que é o problema que eles têm que resolver. Porque em design a gente trabalha muito com a metodologia baseada em resolução de problemas. A gente joga a problemática para eles resolverem e eles vão em busca daquela solução. Isso faz parte da metodologia do design. Então, o Trello ele auxilia muito nisso. Nós colocamos o problema ali de uma forma clara, criamos um briefing, que aqui é na descrição, anexamos o que é necessário ser anexado para eles terem algum embasamento, por exemplo, embasamento teórico, embasamento de referências do que já foi feito sobre o assunto, e criamos um checklist. Eles vão ter que entregar, o briefing primeiro, depois um estudo de público, depois um estudo de caso. Eles vão estudar a concorrência. E tudo isso eu vou colocando aqui nos checklists para que eu tenha controle do que eles já estão fazendo e eles tenham noção do que eles precisam me entregar. Porque assim, se em sala de aula eles já costumam perguntar para trazer o que semana que vem? Imagina na internet. Então o Trello ele consegue facilitar bastante nisso. Aqui embaixo é a parte dos comentários. Eu posso dizer, Simone, terminei o post. Dá uma olhada e checa a ortografia, porque normalmente designer não costuma olhar a ortografia. A gente está tão preocupado com o visual que deixa a ortografia para alguém revisar. Então, tá aqui. Simone, terminei o post, dá uma olhada e checa a ortografia. Simone já vai receber uma notificação que houve esse comentário no e-mail dela, tá? Então, fechei aqui. Eu posso fazer o acompanhamento. Como é que eu fecho? Apertando X mesmo. Tá? Fechei aqui e começo a trabalhar. O que é que eu tenho a fazer? Eu tenho esse card. Tá? Então eu vou começar a fazer. Eu puxo o card daqui para cá. Simples. É muito tranquilo para fazer. Outra coisa que eu posso fazer é deixar um calendário à vista. Tá? Esse calendário ele vai mostrar quais são as datas de entrega que eles vão ter. Então, eu chego aqui, já ativei, já está ativado. Então eu tenho que adicionar o meu calendário aqui. Calendário, aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo ativar o calendário aqui no Mac. Eu vou ficar devendo o calendário para vocês, tá? Então, voltando, quadros. Fechado. Então, continuo aqui fazendo. Enquanto eu estou na parte fazendo, eu vou colocando as alterações que eu estou precisando. Então, terminei outra peça, eu venho aqui e anexo a outra peça que eu terminei. E já coloco um comentário para que a outra pessoa da equipe que for responsável por exemplo, fazer a checagem do... Bora, computador. Para fazer a checagem do material, ele possa ter acesso a esse arquivo. Pronto. Está processando aqui, ele está subindo o arquivo. E aviso. Criei o story. Confere. Então, está feito. Marco aqui. Identidade visual, por exemplo. Que foi uma das coisas que eu fiz. Dá para visualizar o material? Dá. Está aqui o material feito. Simone já pode visualizar diretamente no aplicativo dela, ou no computador, ou no aplicativo do computador. Sempre que alguma etapa for sendo concluída, as pessoas vão marcando aqui, e chego aqui, data de entrega, eu sei que está em atraso, eu posso alterar a data aqui, caso seja necessário, eu posso marcar aqui como concluído, beleza, concluir. Depois que eu estou concluído, eu mando para aprovação. Está lá em aprovação,
Precisou que tivesse alguma correção, então eu vou colocar uma nova data para entrega. Então, JED começou dia 27, no máximo dia 27, 5 da manhã tinha que estar pronto. Então, desmarco aqui a entrega, coloco a nova data e coloco aqui o item do checklist. Alterar o nome do palestrante. Adicionei. Então, no checklist tem uma atividade pendente, tá? Você pode ocultar os itens concluídos, ocultei aqui, e deixo só a atividade que está pendente. Fechei aqui, posso colocar inclusive um aviso, Simone, tem uma alteração. Dá uma olhada. Ela vai receber outra notificação, Simone, eu estou enchendo teu e-mail, desculpa. Fecho aqui e puxo ele para cá para correção. Tá? Puxei para correção, a equipe que for fazer a correção vai fazer essa correção da forma que puder. Por exemplo, eu tenho um prazo até o dia 27, beleza, eu vou correr até o dia 27 para fazer isso. Mas começo a correção de um palestrante, corrigir, anexei, concluir. Feito, puxo para finalizado. Como eu trabalho muito com esse histórico, eu preciso ter um histórico das atividades que foram feitas, então eu criei uma aba histórico. E toda vez que eu finalizo alguma coisa, eu já passo ele para histórico e essa parte aqui eu não mexo. Marcos, às vezes a gente cria muitos cartões. Cartão 1, cartão 2, cartão 3. Eu posso diferenciar esses cartões? Eu posso criar equipes diferentes para cada um desses cartões? Posso. Tendo o meu time montado, eu posso convidar mais pessoas. De que forma eu posso convidar pessoas? Clico aqui no botão convidar. No site é da mesma forma, tá? E no aplicativo também. Clico em convidar. Coloco o e-mail da pessoa que vai ser convidada, tá? Então, deixa eu botar meu e-mail da empresa. Que existe, pronto. Coloco aqui o meu e-mail, eu vou receber um convite no meu e-mail e eu vou aceitar ou não esse convite, aí eu já entro como membro aqui do quadro, tá? Ou eu posso criar um link para que, por exemplo, como a gente trabalha diretamente com alunos, nem sempre a gente tem o e-mail de todos. Então a gente cria um grupo no WhatsApp, por exemplo, cria o link de compartilhamento para convidar os alunos a fazerem parte desse projeto, desse quadro, copia e cola lá para eles, e quando eles entrarem, eles criam a conta deles, caso eles não tenham conta no Trello, ou se eles já tiverem conta no Trello, assim que eles fazem login, eles já entram diretamente aqui no quadro, tá? E quando eles não têm conta, quando eles criam, já vem direto para ela. Aqui são os stickers. Stickers são bacanas para quando a gente está trabalhando com um projeto que tem várias etapas, então você pode jogar um sticker. Beleza, curti, ou... eu posso vir aqui e apagar o sticker. Cadê o sticker? O sticker não foi apagado, foi aprovado. Pronto, tá lindo. Mas eu posso colocar outros stickers para dizer, eu amei essa ideia, ficou muito bacana. Não, essa aqui pode melhorar. Lança isso logo, que isso aí ficou maravilhoso. Então você pode remover o sticker, agora foi que eu me lembrei onde é que remove. E esses stickers eles podem ir sendo adicionados ou removidos com o tempo. Eu coloquei o sticker no lugar horrível, que é em cima do texto, por isso que eu não estava conseguindo. Tá? Também dá para colocar alguns GIFs e vai tornando a experiência mais amigável. Dá para alterar aqui a tela de fundo, você pode colocar uma cor somente ou pode colocar imagens, que você pode subir imagens ou ele tem também imagens próprias. Eu gosto muito de coisa mais limpa. Não tão limpa, ficou melhorzinha. Tá? Terminadas as tarefas, aqui o calendário, perdão, que eu me perdi no calendário, ele vai colocando quais são as entregas e o nome dos entregáveis que eu tenho que fazer durante essas datas. Isso é bom porque vai deixando o fluxo de entregas muito mais simples. Deixa eu voltar aqui para um que esteja mais completo. Esse do Lab Criativo. Esse semestre foi um semestre com muita entrega. A gente fez bastante projetos. Alguns eles não tiveram continuidade por conta da pandemia.
Então, de qualquer forma, a gente conseguiu dar andamento a várias coisas. Então, ó, aqui eu tenho equipes montadas. Pronto, quando a gente organizou o Simped, não, a gente organizou a identidade visual do Simped. Então, eu tinha toda a minha equipe montada com os alunos, foram 5 alunos nesse projeto. Então, colocamos aqui o briefing, a gente vinha colocando datas, data de entrega, dia 8 de maio, porque o evento já ia acontecer uma semana depois. A gente tava louco para entregar essas peças. Talking About foi outro evento que nós organizamos. Mesma coisa, já colocamos a imagem aqui para diferenciar os alunos que fizeram parte desse projeto, o briefing, os anexos, que isso aqui foi uma imagem que foi colocada como referência. O Talking About foi um evento criado numa disciplina da professora Simone, inclusive, pelos alunos de marketing, e eles tinham o papel de criar um evento do zero. Então eles criaram desde a identidade visual, que tem alunos de marketing envolvidos na agência, até a escolha dos palestrantes, a organização do evento, a apresentação. Foi uma ideia muito bacana, foi uma semana de muitas atividades. Então tudo isso aqui ajuda muito a gente organizar o fluxo de trabalho, o fluxo de criação. Aqui ficam todas as pessoas que fazem parte desse quadro. Vocês podem criar um quadro por turma, um quadro por projeto, um quadro por equipe. Depende muito de como vocês precisam dividir o projeto de vocês. No caso aqui a gente tem o grande quadro Lab Criativo, que a gente coloca todos os alunos dentro deles, e cada um desses jobs, que a gente chama de job, cada um desses jobs a gente linka a um grupo de alunos. Então a gente divide as equipes com equipe multidisciplinar. Normalmente é um aluno de design, um aluno de marketing, um aluno de publicidade, um aluno de jornalismo, quando precisa de textos. Então a gente vai dividindo as turmas e colocando atribuições para cada um. Funciona muito bem, e a gente descobriu também alguns alunos que eles são muito protagonistas, e eles acabaram também gerenciando as equipes em que eles faziam parte. Durante esse processo aqui do Simped do Talking About, teve um aluno que ele assumiu um protagonismo muito interessante, e ele que estava cobrando os entregáveis, ele que estava liderando a equipe de criação. E foi muito, muito, muito bom. Foi realmente foi muito prazeroso ver o quanto ele se inspirou. Teve momentos que eu dizia, Matheus, vai dormir, é de noite. Matheus, é fim de semana, meu filho, vai pra praia. Eita, a praia eu não podia na época, tava fechada. Vai ver TV, ou jogar, que ele gosta de jogar. Então vai jogar, vai fazer alguma coisa, mas não vai trabalhar. Mas acabou que ele gostou tanto da ideia que, por mais que ele já tenha uma agência, que ele já tenha experiência de mercado, eles já mandaram mensagem esse semestre perguntando, e aí, a gente vai continuar? Porque o Lab Criativo, ele acaba agregando muita gente, ele acaba agregando vários papéis e desenvolvendo essas potencialidades dos nossos alunos. Tá? Eu posso criar um time, por exemplo, Escola de Comunicação na UniFG? Eu posso sim, eu tenho aqui o meu quadro Lab Criativo, e eu adiciono a um time que eu posso criar aqui. Por exemplo, eu vou criar o time... criar um novo time. Escola de Comunicação. Criei o time da Escola de Comunicação. Eita, não posso, porque aqui tem muito aluno, esquece. Eu posso criar um time da Escola de Comunicação e, por exemplo, fazer com que todos os professores tenham acesso ao desenvolvimento do projeto. Na Escola de Comunicação, principalmente no curso de Design, a gente desenvolve muito projeto interdisciplinar. O Inter, como a gente chama carinhosamente, ele faz parte principalmente do curso superior em Design Gráfico. Por quê? Nós não temos TCC em um CST, então a nossa forma de pedir para os alunos fazerem projetos mais elaborados, fazerem projetos com uma pegada mais de mercado, fazerem projetos mais... deixa eu voltar aqui para a câmera. Fazerem projetos com mais exigências foi criar o Inter. Então, o Inter ele pega um projeto grande que englobe todas as disciplinas que fazem parte daquele semestre. Eita, Carlos levantou a mão, eu só vi agora. Oi, Carlos. Boa tarde, professor. Boa tarde.
tem como fazer uma ligação do Trello com o Google Agenda? Com o Google Agenda, eu acho que ele tem esses power-ups. Deixa eu só conferir se tem algum do Google Agenda aqui. Porque ele tem vários power-ups que fazem algumas integrações muito interessantes. Cadê o Jedi Tech? Aplicativos. Eita, eu vou voltar a compartilhar a tela. Trello. Ó, quando a gente clica aqui em adicionar aplicativos, ele dá algumas opções de aplicativos. Então, Lean Canvas, que é muito bom, isso aqui é de Design Thinking, que a gente trabalha muito na área de design, na área de gestão. Ele aceita calendário, só que esse calendário, deixa eu só conferir, ele não é vinculado ao Google Agenda. Não. Sincronização. Ele sincroniza. Ele cria um feed do iCalendar e lá no Google Agenda a gente pode adicioná-lo. Como aqui no Mac, a gente tem o calendário o iCalendar. Então, ele baixa esse arquivo aqui, é só pegar esse link e pode fazer a integração diretamente com o Google Agenda. Professor Carlos? Obrigado, professor. Entendi. Pronto, eu estava meio Valeu. perdido porque eu não tinha utilizado ele para fazer a integração, mas encontrado. Pronto, aí essa sincronização ela permite que, por exemplo, a gente tem o e-mail institucional. Então, o e-mail daqui da UniFG, a gente pode utilizá-lo, pode utilizar a agenda dele já para ele fazendo os lembretes. Isso é bacana. Mas o próprio Trello ele já faz essas lembranças das atividades que a gente tem desenvolvido. Eu estou vendo que tem uma pessoa aqui do lado criativo, Manuela, e ela, inclusive, teve essa experiência com o Trello com a gente. Né, Manu? Ela utilizou bastante o Trello porque ela fez uma edição com a gente do Simpad. Foi o do Simpad de 2019, tu fez o de 2018 também, né, Manu? Manu, se tu quiser dar um testemunho sobre o uso do Trello, eu sei que tu não usou muito, porque teve gente que não curtiu muito a ideia e teve gente que já estava fluindo tão bem no presencial que não precisou fluir para o Trello. Mas eu gosto do Trello porque também para mim funciona muito bem para minha organização. Olá, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Bom, eu uso o Trello também por causa dos hackathons. A gente organiza no Trello também tudo que a gente vai fazer e tal. O avanço de cada como é que eu posso falar? Etapa. Cada tarefa, cada etapa que a gente definiu para cada um, a gente vai colocando no Trello e também quando a gente vai anexar o nosso projeto e submeter ele, a gente também coloca o link do Trello lá para eles verem como foi o nosso processo. Então o Trello realmente é muito usado por mim, pelas minhas equipes de hackathon e também no lado criativo, também ajudava bastante. Então, não foi combinado, Manu entrou. Eu adorei a participação de Manu, porque para ver que realmente a gente usa sim na prática. Esse aqui é o quadro do Simpad que Manu fez. Então, ela usou todas as etapas. Ela colocou aqui a capa. Como ela foi quem organizou tudo assim, do começo ao fim, foi super rápido. Foi no fim de semana, né, Manu, que tu fez? Foi em 2 dias. 2 dias. Então, aqui tinham algumas informações. Outras informações que ela recebeu foram passadas pelos professores, pelos coordenadores. E aqui foram as peças que ela criou. Então, ela já foi anexando as peças, todas as peças que foram criadas. Algumas foram executadas, outras, infelizmente, acho que por conta de recursos, também não foram executadas, mas tudo foi criado. Aqui o checklist, como eu mostrei para vocês, cada um dos itens que ela foi desenvolvendo. Outra coisa, eles pretendem usar os 3 modelos, um para alunos, outro. Isso aqui seriam das camisetas, que eles pediram a criação das camisetas, mas eu não sei se foram executadas as camisetas na época, que foi 2019. Eu tinha acabado de entrar na FG. Usaram? Uma só. Ah, ótimo. Dos 3 modelos usaram uma. Fizeram uma. Ótimo. Então, pronto. Foi feito dessa forma. A gente não colocou datas, porque foi assim, a demanda chegou,
Aí, Manu, Marcos, eu preciso correr com isso, eu vou fazer. Eu disse, tá bom. Já tinha conversado com o professor, já tinha pego as informações que ela precisava, então ela assumiu esse protagonismo, foi lá e fez. Normalmente a gente divide as equipes, mas na época a gente tinha uma equipe bem reduzida do lado criativo e ainda era o presencial. A gente fazia muita coisa lá. A gente tinha 2 encontros semanais no Lab Criativo e muitas dessas atividades elas apareciam nos dias que a gente não estava lá. E foi justamente numa quinta-feira à tarde, né, Manu? Foi uma quinta-feira para ter que entregar até a sexta-noite que teve que fazer tudo isso. E eu não estava mais aqui, porque eu nem morava em Recife ainda. Manu? Verdade, foi bem corrido e Mas tudo que funcionou. a gente ia fazendo, funcionou. Né? Chegaram a provar e gostaram, né? Eu acho assim que do processo desse ano, no caso, acho que vai ser virtual, mas vai dar uma saudadezinha quando olhar as peças, porque apesar de ser bastante corrido, é bacana você criando e separando e colocando e finalizando o que você já fez e lá só ver o que está faltando. E é bom que você tem esse fluxo, né, Manu? Você tem a clareza do fluxo, do que você tem que fazer, do que já foi feito, do que precisa ser feito ainda. Realmente, isso mesmo. Uma organização. Acho que o que a gente planeja costuma dar certo. Né? Então, você faz todo o planejamento do que você vai fazer até a finalização dele. Ótimo. E pronto. Eu acho que já vi um bocado de coisa. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Professor Ilusca. Na versão gratuita temos um número de pessoas limitadas para acessar o time. Olha, eu não tive problema nenhum até agora com a quantidade de pessoas. Já teve... Nesse quadro aqui do Lab Criativo, a gente tem 22 pessoas. Acho... 1, 2, 3, 4... acho que 22. A gente tem muita gente trabalhando nos nossos projetos. Às vezes mais, às vezes menos, mas não tem limitação. Ele oferece sempre uma assinatura grátis, você passa um mês para experimentar. Mas essas experimentações são, assim, alguns elementos a mais que vocês podem ir criando. Se tem tempo para expirar, não, a versão gratuita ela é grátis para sempre. Tá? Tem como agrupar os quadros, projetos por ano. Pode-se criar uma lista de ano, professor. A gente cria o ano e coloca os cartões neles. Mas automaticamente você pode organizar por data. Deixa eu ver se eu consigo aqui organizar por data. Ordenar por data aqui. Então, data de criação, data de entrega. Acho que data de criação é melhor. Então, data de criação. Dá para organizar por data. Adicionar cartão, eu vou adicionar um novo cartão. Não tem como, criar uma lista só para aquela data. A gente tem que separar card por card para colocar na lista daquela data. Pode anexar áudio e vídeo? Pode sim. Aqui os arquivos podem ser anexados a qualquer arquivo. Então, Jedi Tech. Eu fiz algum vídeo do Jedi? Acho que não, fiz não. O do Blackboard tem vídeo, então eu posso vir aqui, computador. Eu não sei se ele está na pasta Lab Criativo. Eu não estava esperando pegar essa imagem. Blackboard. Acho que está no Blackboard. Acho que esse aqui que é do Blackboard. Vou pegar um pequenininho. Pronto, então ele anexa. Ele tem um limite de 10 MB. Eu acho que no Pro o limite deve ser bem maior. Mas dá para anexar áudio e vídeo. Tá? Bem, tem alguma coisa que eu não falei? Tem alguma coisa que vocês ficaram em dúvida? Alguma coisa que vocês querem saber? Tá aberto. Já anexou até GIF. Inclusive dá para colocar GIF como sticker, né? Aqui a gente pode adicionar os GIFs como sticker daqui de cima, que já fica bem interessante, ó. Puxei aqui e vem stickers. Então eu quero um GIF Fireworks. Vou colocar aqui uns fogos.
Pronto, concluído, fogos. É uma bobagenzinha, mas é uma bobagenzinha até motivacional. Mas dá para anexar vários tipos de arquivos até o tamanho de 10 MB. Na versão Pro, há a possibilidade de anexar arquivos maiores. Deixa eu ver aqui no site se ele mostra a diferença entre o Pro e o grátis. Porque eu sempre usei o grátis, apesar deles terem me oferecido já. Eu tenho 1 ano de Pro disponível, mas eu nunca fiz porque nunca achei necessário. Sinceramente, não senti falta de assinar. Mas claro, pode ser que em algum momento ele peça. Mas até agora, em nenhum momento. Preços. Deixa eu compartilhar aqui a tela dele. Os power-ups são muito bons. Eu só não sei se isso foi comigo. Alguém falou power-up em outro evento, eu só vi a notificação. Ai, desculpa. Então, na versão grátis, os cartões são ilimitados, as listas são ilimitadas, mas o tamanho de arquivo 10 MB. Você pode colocar quadros pessoais ilimitados. Na versão Business Class, que é o Standard, ele acrescenta o tamanho, 250 MB, checklists avançados, você pode colocar datas para os checklists, você pode colocar mais alguns detalhes no checklist, suporte prioritário para caso haja algum problema, e observadores das tarefas. Por exemplo, você tem uma equipe de criação e tem um cliente externo que não faz parte da sua empresa. Você pode colocar esse cliente externo como observador. Ele não vai fazer alterações, mas ele vai ver como é que está acontecendo o fluxo de trabalho. Porque tem cliente que ele quer saber como é que está funcionando. Então, na versão paga, ele tem essa possibilidade. No caso do time, a gente pode criar 10 quadros de time na versão grátis. Na Standard são quadros ilimitados e na outra, na mais avançada também. Coleções de quadros, então a gente pode ter quadros de trabalhos de design gráfico, quadros de trabalhos de produção gráfica, quadros de trabalhos de produção de rádio e TV. Então a gente pode selecionar os quadros. Templates de quadro do time, então tem mais templates de quadros, a gente pode colocar uns quadros mais diferenciados. Já os power-ups, no caso da versão grátis, a gente pode colocar um power-up. Então, por exemplo, a integração com o calendário é o único power-up que pode ser usado caso vocês ativem ela. Campos personalizados, limite de lista, repetidor de cartão, dá para você fazer cópia, duplicar o cartão, visualizador do calendário, mas apesar que a gente conseguiu visualizar o calendário, né? Visualização no mapa, então as atividades você pode marcar mapa. Votação, você pode, por exemplo, abrir enquetes, mas só na versão paga. E mais de 100 integrações com aplicativos. Tá? Automação do Butler, adicione simplicidade e automatização às tarefas diárias. Aqui acontece com todo o time e aqui é mais avançado. Comandos ilimitados com botão de cartão, um botão de quadro e de regra, e nos outros, sem limites. 50 execuções de comandos por mês, que ele vai executar alguns comandos de automatização, por exemplo, lembretes, algumas cobranças de prazos, essas coisas, que ele faz além do que ele já faz. No caso dos pagos, ele tem 1.000 por time, 200 por usuário, ou ilimitada na versão mais cara. Comandos programados, administração de comandos, notificações por e-mail, do Butler, tá? E solicitação por HTTP. Ele manda notificação por e-mail, manda. Assim que você adiciona uma pessoa ao quadro, essa pessoa é notificada no e-mail, tá? Recurso de segurança, autenticação em 2 fatores, isso ele já oferece na gratuita. E nas versões pagas eles têm outros recursos avançados. Por exemplo, login no Google Apps, para quem usa Google Apps. Exportação de dados, que ele não exporta dados na versão grátis, você tem que exportar manualmente, caso precise. E convites de domínio restrito, por exemplo. Convidar apenas as pessoas que fazem parte da UniFG. Tá? Então, isso aí faz parte da versão paga. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Professor Rony, existem 3 níveis de permissões de pessoas que são adicionadas ao projeto? Existem níveis? Não. As pessoas, elas todas podem fazer alterações no projeto. Pelo menos na versão grátis. Na versão paga eu não sei, que eu ainda não utilizei. Já anexou o GIF do Sonic. Que ótimo.
Então, você não tem como colocar hierarquia. É diferente de, por exemplo, um Microsoft Project. Você pode adicionar hierarquia, você pode adicionar mais detalhes. Mas, Manu, tu levantou a mão e eu não te dei voz? Ou tu já falou? Não, com relação a essas cores, no caso, a gente coloca lá e a gente tem, tipo, como se fosse uma informação entre a gente, dizendo, ó, se tiver azul, significa que tal coisa. Sim. Sobre a informação que você falou sobre convite de domínio, ele só tem sobre convidar e tal. Esse link que a gente pode compartilhar do Trello com outras pessoas, ele também pode ficar público e também visível só para o time da gente, né? Isso. O que a gente já faz na versão grátis é a gente pode convidar as pessoas pelos e-mails, né, que a gente pode enviar os e-mails, ou a gente pode criar o link e divulgar internamente. Mas se, por exemplo, esse link vaza para fora, pode ser que essa pessoa consiga entrar. Aí, isso aí pode ser um problema. No caso do convite por domínio, por exemplo, eu posso convidar pessoas apenas da UniFG, apenas da Laureate. Aí ele fecha nesse domínio só. Que é como quando, por exemplo, a gente faz uma reunião aqui no Teams, como UniFG. Então a gente pode adicionar as pessoas sendo só da UniFG. Ou a gente pode abrir e colocar um link público. Então há essa possibilidade. Caso lá, a gente tem a opção de colocar esse quadro visível só para o time da gente, né? Não só público, é isso que eu estou falando. Ah, sim. É mais interessante que cada equipe tenha o seu quadro, caso tenha alguma informação que não possa ser passada. Mas caso seja um quadro só para toda a equipe, por exemplo, o lado criativo, que a gente tem um quadro só com todas as atividades do grupo inteiro. Então todo mundo vai ver, mas aí a gente pode criar quadros separados para cada job, para cada equipe que foi separada. Pronto, pessoal. Mais alguma colocação, mais alguma dúvida? Estou à disposição. Então, eu vou só colocar aqui meu e-mail. Tô aqui. Tá bom. Esse aqui é meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Algumas pessoas fizeram perguntas, né? Mas todo mundo você está interagindo muito bem. Manu, que é Manuela Luz, que é a nossa embaixadora aluna, não posso de deixar tudo. de falar dela, né? Que é o nosso orgulho. Design gráfico, está se formando, né? O último período, sempre presente, minha embaixadora número 1, meu Deus, que coisa boa, só orgulho esse evento, viu? Então, gente, se quiserem fazer mais perguntas, né, Marcos? Pode fazer agora para você. Se não tiver mais perguntas, a gente segue para o final. Tudo que é bom acaba e esse evento foi bom demais. Eu quero só abrir aqui um pedido de desculpas. E professor Marcos, mais uma vez, né? A gente convida o Marcos hoje. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Deixa eu só pedir uma desculpa aqui à professora Magdalene. Ela ontem me elogiou e eu não respondi. Obrigado, professora. Eu que sou muito grato à senhora, porque as palavras são lindas e eu ontem acabei não respondendo e agora pedi de desculpa e a gratidão dupla agora. Eu acho que você já respondeu todas, né? Eu acho que já. Deixa eu só checar aqui. Quer dar uma olhadinha no chat? Eu tô olhando aqui. Para ver se tem mais alguma. Tem não, mas acho que não. A não ser que alguém faça mais alguma agora. Sempre é necessário agradecer. A gente precisa agradecer muito. Muito obrigado mesmo, professora. A gente está seguindo para a reta final. Eu já deixo aqui o link para a pesquisa de satisfação, mas eu quero dizer a você que o professor Marcos ele foi convidado hoje
para fazer essa palestra, atendeu a um pedido meu. Eu quero agradecer ao professor Marcos, que sempre está à frente dos trabalhos, né? Foi ele que fez toda a identidade visual e toda a peça gráfica do Jedi Tech. Essa identidade visual foi ele que criou, a marca do Jedi Tech foi ele que criou, sempre muito presente, é um professor parceiro que sempre está colaborando muito com a coordenação de comunicação e com a UniFG como um todo. E eu também não posso, professor, deixar de lhe agradecer por esse pedido de última hora, né? A gente sabe que... Me vê com cara de doido. As emergências acontecem com os nossos parceiros, e eu tenho um orgulho danado da minha equipe, que sempre que eu peço um favor, ele está aqui disposto a atender aos nossos pedidos, porque sabe que no final a gente só tem um propósito, né? Deixar os nossos professores felizes, os nossos alunos felizes. No final das contas, é isso que a gente quer, e é isso que a gente faz de melhor. Né? Então, professor Marcos, muito obrigada. E a todos que estavam aqui hoje, né, mais uma vez, professora Valéria, que também esteve organizando o evento, professor Acácio, que está aqui, professora Juliana, que também estava à frente do evento, durante esses 2 meses a gente está organizando o evento, e a professora Patrícia, que é a grande mentora, né, a grande idealizadora desse evento, que é a nossa gerente acadêmica, esteve presente aqui, incansavelmente em todas as palestras, entrava, saía, mandava mensagem, né, na nossa diretora acadêmica. Uma honra incrível, uma honra tremenda trabalhar com você também, e com todos esses coordenadores e professores e parceiros de todas as IES que participaram desse evento durante os 2 dias. Com imensa alegria que eu finalizo o evento. Quero dizer a você que agora sim você pode emitir o seu certificado, né, quando o evento finalizado, você vai lá no site do Simpla e imprime o seu certificado. E também não esquece, por favor, de participar da nossa pesquisa de satisfação. Eu coloquei agora o QR Code, se você tiver no computador, você pode colocar a telinha do celular na frente, né? Ele vai direto para a pesquisa, ou no link que está nas mensagens, né? No chat. Participe, é muito importante para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas apresentações, os nossos temas, e o nosso propósito é esse, que é fazer cada vez mais eventos melhores com temas relevantes que vão atender não só ao nosso corpo docente, mas os nossos alunos e toda a comunidade educacional. Pronto, agora sim eu posso finalizar o nosso momento agradecendo a todos e até uma próxima data, se Deus quiser. O semestre acaba de começar, entendo que estejamos todos fortalecidos depois desses 2 dias, cheio de conhecimento, muita aprendizagem e troca de conhecimento também, que foi importante. Quer dizer alguma coisa, professor Marcos? Tá. Estava esperando. Eu agradeço muito o convite. Foi assim, foi correria. Eu não tinha me preparado, mas tudo bem. Funcionou super bem, para mim, pelo menos. Mas é uma ferramenta que eu uso muito na prática. Eu nunca tinha explicado ela assim, teoricamente, e também mostrado para alguém, mas de qualquer forma foi bem interessante até passear por ela agora, que eu espero que eu tenha contribuído com as metodologias que vocês aplicam em sala de aula. Eu espero que funcione super bem para vocês também, e que é muito interessante para os alunos também usar essas ferramentas. Adorei que Manu entrou aí, que Manu pode dar o nosso testemunho na prática, né? Que Manu, ela faz parte do Lab Criativo e também é minha aluna. E eu acho que meu Deus, eu tô lendo do professor Madeleine. Então, muito obrigado. Acho que ano que vem a gente tem mais, ou tem no próximo semestre? A professora Madeleine estava perguntando. Todos os anos, né? Eu acho que essa informação quem dá é Valéria. Fala aí, Valéria. Próximo ano, né? Esse semestre vai não. Esse semestre teremos outros eventos, professor Marcos. Sim! O pessoal do lado técnico dica.
Eu acho que o lado criativo é mais que um projeto, na realidade ele faz um programa de extensão, né? Ele é bem amplo, na realidade ele é um guarda-chuva que pega vários outros projetos de extensão, e aí vocês, enfim, são sensacionais. Eu acho que vocês dão muito mais dinamismo e originalidade ao nosso trabalho. A extensão e a responsabilidade social não seria a mesma coisa sem vocês. Eu fico muito feliz de participar. Desde quando eu consegui uma monitora, né, para o COEX, que editou os nossos livros dos Anais do Jedi, né? O Jedi é um evento anual, ele ocorre geralmente no segundo semestre. Esse ano a gente está na 3ª edição. Nós vamos ter outra mini versão, né? Só que a gente vai transformar essa versão para estudos científicos, que é para publicação de trabalhos e artigos científicos em novembro, que vai se chamar Congresso de Ensino e Inovação na área científica, onde a gente pega a molecada lá da iniciação científica toda, né? Com alguns alunos dos projetos de extensão também, que publicam nesse congresso. Então, a gente vai ter essa versão em novembro, final de novembro, está previsto no dia 24. E eu já conto logo com a colaboração do lado criativo, para nosso evento, que vai ser a primeira versão dele. E, fora isso, a gente vai entrar aí na Semana de Responsabilidade Social, no Global Days of Service, né, onde todos os projetos de extensão vão estar trabalhando com os seus projetos na prática, na comunidade. Esse ano, né, por inovação mesmo, a gente está trabalhando um trabalho comunitário dentro de casa, né, a gente não está dentro da comunidade, mas a tecnologia nos proporciona estar junto à comunidade nessa interação. Então, nós da UniFG, como um todo da Laureate, tem essa cultura de proporcionar para o público um evento nesse estilo, né? Acho que nenhuma instituição no Brasil fez isso que a gente está fazendo. Eu fiz uma pesquisa profunda para a gente ver o modelo, para ser o mais original possível e, sobretudo, gratuito. Né? Um evento completamente gratuito, onde a gente teve os palestrantes que se ofereceram, que estiveram aqui conosco, que colaboraram conosco. A professora Patrícia com essa grande ideia, né, super original, como ela sempre tem de trazer as ideias para a gente e contar com a nossa equipe, que é maravilhosa para a execução. Né? Nós somos muito operacionais mesmo nesse processo. E o tempo foi curtíssimo, porque a gente tinha várias demandas no final do semestre, né, no meio de uma pandemia, e a gente conseguiu organizar um evento nessa dimensão. Isso não tem preço, sabe? Eu acho que isso não tem na realidade, preço, porque o valor é, né, inestimável. O valor que nós estamos oferecendo para a comunidade é inestimável. E o público, tanto da UniFG, a gente viu pessoas, né, do Mato Grosso, de São Paulo, da Paraíba, gente lá da região norte fazendo inscrição. Nós tivemos um público bem diverso, bem variado, e foi ele que chegou em locais bem distantes. E a gente vê satisfação pelos comentários, né, pelas pessoas. A gente pede desculpa por qualquer, né, enfim, é um evento muito grande, são muitas pessoas para a gente organizar e a gente não está presencial, né, que é outro grande desafio. Né, a gente tem o hábito de tocar em tudo e a gente, de repente, só tem o computador e o celular para desempenhar um trabalho nessa dimensão. Foi muito trabalhoso, né, eu entendo que Simone, Marcos ali, né, nos bastidores, a Cássio, Juliana, junto ali da coordenação da professora Patrícia, né, eu tentando fazer o que eu podia dentro das minhas limitações também. Enfim, isso não tem preço. Eu estou muito feliz, eu estou bem satisfeita, acho que realizada com esse evento que nós tivemos. E convido vocês a participarem dos próximos eventos, né? A seguir o nosso Instagram da UniFG, porque lá a gente divulga muitas ações que a gente faz, que a gente no decorrer do semestre. Esse semestre vai ser muito intenso e muito desafiador. Porque se o outro a gente começou, né? E depois a gente, de repente, achava que ia ficar 2 meses, depois voltaria para voltar a trabalhar presencial e a gente conseguiu terminar, esse a gente já começa, né, na visão remota dele. Enfim, o segundo semestre é por cultura já nosso, hábito da Laureate, de ser um semestre muito mais aplicável a eventos, a projetos, a programas,
e eu conto com a participação de todos. Eu estou muito feliz com a participação, com a ajuda dos professores, coordenadores dos projetos também que estão aqui com a gente, né? Muita gente com muitas funções para executar, mas sempre aparecendo aqui nas oficinas, dando um oi, né? Dando um jeitinho de participar, principalmente nessa época de início do semestre, onde os alunos estão demandando muito de todo mundo. E é um grande desafio, né? Você, Simone, é uma guerreira. Eu te admiro muito. Somos. Vamos juntos. Esse é um evento feito por muitas mãos e ninguém fez nada só, cada um contribuiu um pouquinho e sem a participação das pessoas que foram lá no Simpla, clicaram lá em cada palestra para participar, pensaram um pouquinho de sábado, né? Poderia estar descansando, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram estar aqui. Então, esse evento não é só do lado de cá, não. A gente precisa muito de quem se disponibiliza para estar junto, para trocar conhecimento. E a gente teve essa troca de conhecimento. A gente teve uma participante hoje de João Pessoa, da Paraíba, né? Trazendo aí o seu conhecimento. E tantos outros que estiveram juntos durante esses 2 dias. Eu estou imensamente feliz porque a gente está contemplando o nosso propósito, que é transformar vidas através da educação. A gente tem feito isso, nós da UniFG temos feito isso com muita maestria. E essa felicidade tem transbordado meu coração. E não só o meu, mas de todos os professores que fazem parte dessa casa, porque o propósito é único, por isso que tudo dá certo. Se a gente coloca a mão, dá certo. Valéria, forte abraço a todos e a todas. Professor Marcos, parceiro, muito obrigada, viu? É irmão esse aí, não é só professor, não, é irmão. Forte abraço. Gente, vamos finalizar. Até a próxima. Não esqueçam de pegar os certificados lá no site do Simpla, tá? Tudo de bom. Tchau, muito obrigado.